ok? Quero agradecer agora a Gabriela, muitíssimo obrigada, minha querida. Gabriela é gerente de marketing da Ontex. Né? Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês em nome da Ontex. Para a gente é uma honra poder estreitar um pouco mais esse relacionamento, estar mais próximo de vocês. A Ontex é uma empresa belga, ela está em 110 países, mais de 110 países. E aqui no Brasil ela tem a marca Big Frau para adulto e tem várias marcas para infantil, Pompom, Cremer, Turma da Mônica e Sapeca. E a Big Frau foi a primeira marca a falar de incontinência urinária aqui no Brasil, a trazer os produtos de incontinência urinária no Brasil. E a gente entende que a gente tem a melhor combinação, porque a gente tem toda a tecnologia que vem de fora, o que tem de mais novo e de mais moderno, junto com um profundo conhecimento do brasileiro. A marca começou aqui, né, só é vendida no Brasil. Big Frau são produtos exclusivos para o brasileiro, né, que a gente sabe que acolhe a necessidade do brasileiro, do corpo do brasileiro. E o nosso objetivo aqui é nos aproximar de vocês, que estão sempre junto com os nossos consumidores, com os idosos que usam os nossos produtos, com as pessoas que têm incontinência urinária. É isso, né? O nosso objetivo aqui é agradecer a presença de vocês e nos conectar, ficar um pouco mais próximo de vocês, escutá-los, para que a gente saiba como melhorar ainda mais os nossos produtos. A gente está à disposição, se vocês quiserem saber um pouco mais do portfólio, dos diferentes tipos de fralda que nós temos, de troca rápida, ou com 12 horas de duração, a nossa fralda noturna. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre as nossas calcinhas e cuecas descartáveis, muitos não sabem que Big Frau tem, além das fraldas, as calcinhas e as cuecas descartáveis. A gente está à disposição, a Jéssica, a Marina e a Vitória. Nós somos o time de marketing da Big Frau e a gente está aqui à disposição. No final da apresentação, a gente vai ter um QR Code. Se vocês puderem, por favor, avaliar o evento, ver se vocês gostaram, se vocês querem que a gente continue com esses encontros, deixar os dados de vocês também, para que a gente possa visitá-los em janeiro, tá? Para continuar essa troca, continuar essa conversa. Eu agradeço bastante. Queria chamar o Williams Fiore, gerontólogo, especialista nesse mercado. Ele se apresenta porque é tanta coisa que eu não vou lembrar aqui para falar para vocês. Obrigada, Will. Boa noite. Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um desafio enorme também, né? Porque a gente fala de temas aí que eu falo, que falar de envelhecimento não é sexo, né? A gente lida com temas que não são tão comuns, né? Bom, meu nome é Williams Fiore, eu sou apaixonado pelo tema envelhecimento desde 2003, que foi o ano, na verdade, que eu entrei na Big Frau. Então eu sou que nem lembra do pai do Chris, lá da série, que tem vários empregos, sou eu, né? Eu sou gerente de relações profissionais na Big Frau e tenho mais outros atributos no mundo acadêmico um pouco também. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar por aqui. Bom, sou especialista em mercado de saúde desde 1998, então sou oriundo do mercado de saúde. Sou especialista em geriatria e gerontologia pela Faculdade de Medicina da USP, né, desde 2003, membro da SBGG, atualmente não, faz 9 anos, eu estou no Einstein, desde o começo da pós na Geronto. Atualmente estou na gerontologia, na pós da geriatria e uma pós nova agora, que é de gestão de LPI. O Einstein acabou de lançar uma pós de gestão de LPI. A primeira turma vai ter a segunda turma confirmada. Depois, se vocês quiserem saber, fala comigo que eu direciono vocês lá para falar com a Nívia, que é a coordenadora. Sou professor convidado da FM USP, da PUC São Paulo, da USP Leste, do grupo de estudos sobre longevidade e envelhecimento 2.0, onde reúne um monte de gente, a Pri está lá com a gente. Se vocês quiserem conhecer, é um grupo que reúne grande parte do que acontece do envelhecimento no Brasil, sai daquele buraco ali, né? Então, assim, tá todo mundo lá, Kalash, Marisa, Naira, enfim, né? Então, é bem legal. Mas a ideia do bate-papo hoje aqui é trazer alguns cenários para vocês, provocar algumas situações
e a gente não chegar a conclusão nenhuma. É isso que vai acontecer, né? Como tudo na área do envelhecimento. A ideia é a gente meio que tracionar algumas ideias aí. Vamos ver se ele vai agora. Foi. Bom, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Vocês concordam? Concordam? Nunca na história da humanidade a gente viveu tanto e nunca nós tivemos tantos velhos vivendo juntos ao mesmo tempo. Com isso, a gente tem alguns desafios enormes aí, né? E aí eu queria fazer uma provocação para vocês, que é: como que vocês se imaginam aos 90 anos? Essa é uma pergunta que eu faço para os meus alunos na Geronto, na primeira aula. Quando vai começar ali a aula de epidemiologia do envelhecimento, é a primeira pergunta. Mas aí eu queria fazer para vocês, que vocês atuam como idosos. Como que vocês se imaginam aos 90 anos? Quem que não se imagina? Levanta a mão. Quem que acha que não vai chegar? Levanta a mão. Quem que não quer chegar? Fala, tá chato. Que a gente fala assim, com essa vida minha de Sodoma e Gomorra, eu acho que eu não vou chegar lá, né? Porque existe o que a gente fala do envelhecimento e o que a gente constrói da nossa própria velhice. O envelhecimento é uma construção. E quando você está atuando dentro de uma instituição de longa permanência, você vê isso de forma muito visceral. O quanto que essa construção é importante e o quanto a gente não faz. Boa, vocês vão chegar. A ruim, vocês vão chegar. Tudo depende da forma como a gente vai construir essa velhice. Olha só. Isso aqui é uma foto de um jornal de 1960, Jornal de Comércio de Manaus. O ônibus entrou na casa humilde, foi apoiar uma velhinha de... Ou seja, em 1960, a expectativa de vida não chegava a 45 anos. Ok? Hoje nós estamos ali acima de 75, 76, alguns estados 78, depende muito da região. Então assim, isso mostra uma coisa muito importante, que não é incomum nós termos dentro, com a perereca voando, sim, nós temos dentro das instituições idosos acima de 80, 90 e centenários. Eu participei de um projeto alguns anos atrás no PAD, com a Unifesp, onde ali a gente monitorava 200 idosos super longevos centenários na cidade de São Paulo, para entender a dinâmica, a diferença deles e ver tanto. E a gente não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, porque tinham fumantes, tinham que consumiam bebida alcoólica, e dentro de instituição de longa permanência acontecem coisas exóticas. É ou não é? Tem uma instituição que eu conheci alguns anos atrás, que quando eu fui lá visitar a primeira vez, eu vi que tinha uns idosos espalhados e tinha um grupinho fumando, um fumódromo. Eu achei interessante. Eu conversando ali com a gestora, ela falou, sabe uma coisa que eu tenho para te contar? Quase ninguém que está fumando ali era fumante quando entrou. Ué. Tinha um grupinho de fumantes na casa e os outros, para se tornarem parte do grupo, começaram a se tornar o tabagista dentro da instituição. Então, às vezes, o certo e o errado, e a gente convive com situações muito diferentes. É ou não é? E assim, por que eu estou falando isso? A gente vai chegar, sim, acima dos 90. Isso é um fato. Alguns dados importantes, né? Epidemiologia básica. Nós temos mais de 55 milhões acima de 50 anos no Brasil. O que quer dizer isso? Por que eu estou trazendo isso? Isso não é meu alvo, isso não é o seu alvo. Por quê? Quando você chega aos 50 anos, principalmente as mulheres, entram no que a gente chama de geração sanduíche. O que é a geração sanduíche? A mulher está na casa acima dos 40, 50, ela tem os filhos ainda, ela cuida de casa, ela cuida dos pais, e em algum momento ela vai ter que institucionalizar alguém ali. O fator de decisão muitas vezes está na mão dela.
cuidador. Um outro ponto, 55 milhões de pessoas acima de 50 anos é mais do que a população total da Argentina. É mais do que a Coreia do Sul toda. A gente tem uma nação de maduros dentro do Brasil que a gente ignora. São 55 milhões de consumidores que a gente ignora. Qual que é o grande segredo da Trevo, que eu acho que é legal? Existem as instituições. Qual que é a dificuldade de vocês? Cara, como que eu vou fazer um marketing de um troço onde eu não sei como chegar para essas pessoas? Do outro lado você tem as famílias. Como que eu vou achar algum lugar sério se eu não tenho referência? É mais ou menos o seguinte: alguém aqui já foi no médico aonde você recebeu um diagnóstico de um parente seu com Alzheimer? Teve essa experiência alguém aqui? Já? Você chega e aí o profissional fala assim: o seu pai ou sua mãe está demenciado. Ele só fala isso. Você não tem próximo passo, e não tem cartilha, e não tem assim, tá, e agora? A maior dificuldade de uma instituição de longa permanência, às vezes, não é cuidar do idoso, é gestão de conflito familiar. É ou não é? Ninguém ensinou vocês a fazer mediação de conflito. O que vocês fazem o dia inteiro? Mediação de conflito. Então, assim, é um dos fatores que a gente tem dentro, quando a gente tem esse olhar para dentro da instituição. Moral da história: nós temos hoje, a cada 21 segundos nasce uma pessoa mais 50, a cada 28 segundos nasce uma pessoa mais 60. Esse é o cenário que nós temos. O que isso quer dizer? Eu tenho 3 pilares importantes aqui. Eu tenho impactos, eu tenho desafios e eu tenho oportunidades. Quais são os impactos? Como que eu entendo essa nova dinâmica de envelhecimento no ponto de oportunidade para o meu negócio, que é um business? Quais são os desafios? Entender essa dinâmica, entender que eu vou ter novos tipos de velhos, idosos vivendo ao mesmo tempo. Eu tenho um idoso de 90, que ele vai ter ali um filho de 70 e vai ter um neto em torno de 50. É ou não é? Eu conheci uma senhora em Joinville com 96 que cuidava do filho com Alzheimer com 70. E ela super bem. Não é incomum nos hospitais. E qual que é o maior acompanhante do idoso? É outro idoso. É idoso que cuida do idoso. Essa é a realidade que a gente tem. Então, essa dinâmica toda que a gente olha aqui, esse é o mundo que a gente está vivendo, é o mundo que a gente vai cada vez ver mais. A gente se preparou? Não. Né? Nós temos aí esses cenários que eu falei para vocês. E a gente tem um desafio enorme de entender essas demandas desses velhos nas ILPIs. Quais são essas demandas? Tudo depende da característica dos idosos que vocês recebem. Não existe fórmula mágica. Não tem coisa pronta. É engraçado, né? Vocês já viram as pessoas querendo padronizar as coisas? Não tem padrão. O que você consegue é ter um norte. Você troca ideia. Ah, eu tenho aqui esse caso. É assim que acontece. Mas padrão a gente não consegue ter. Mas uma coisa que todo mundo convive e vive. A Pri vai gostar desse slide aqui, né? Todo mundo conhece aqui os ídolos da geriatria, gigantes da geriatria, ou seja, as grandes síndromes. É engraçado porque esse troço foi criado na década de 70. A gente usa as mesmas, a gente acrescentou mais 2, né? Que eram 5, agora são 7. Incapacidade cognitiva, vocês têm nas casas? Tem. Olha só. Incontinência urinária, vocês têm nas casas? Tem. Instabilidade e quedas. Também. Imobilidade. Insuficiência familiar ou social. Incapacidade comunicativa e heterogeneia. Se a gente for olhar, 100% das casas tem esse cardápio aí. O ponto é, a gente treina os nossos times para entender esses ismos da geriatria? A gente consegue educar? Qual que é o grande desafio que as instituições têm hoje? Educação continuada. Quem aqui tem profissionais que são especialistas em gerontologia dentro da casa hoje? Quem consegue
dificuldade que vocês têm? É ter gente? É contratar? É time? Exato. Ou seja, mesmo que vocês queiram contratar, eu quero contratar uma enfermeira especialista em gerontologia. Você acha? Não. Primeiro que não tem especialização. Você tem uma na UF no Rio. Coisa por aí. E quando você vai falar, eu quero fazer uma especialização em geronto no Einstein. É caro. Custa R$25.000 a pós-graduação no Einstein. É caro. Tipo assim, educar é um caminho interessante. Mas quando eu olho para esses fatores aqui, e a gente está falando de incontinência urinária hoje, a incontinência urinária é um grande desafio dentro das casas. Hoje, dentro das instituições no qual vocês estão ali, quantos por cento dos idosos têm algum tipo de incontinência ou usam algum tipo de produto hoje? Chutem. Vamos lá. Mais de 50? Aqui 90. 90? Eu fui buscar alguns estudos para mim ter algum embasamento, mas de olhômetro a gente sabia, a gente sabe, né? Aí eu vou trazer para vocês, isso aqui é mais embasados, tá? Alguns fatos e dados. Mais de 50%, isso quando a gente olha estudos no Brasil todo, mas eu tenho certeza que é mais de 70%. Então, mais de 70% dos idosos institucionalizados têm algum tipo de incontinência, usam fraldas. Independe do sexo. As mulheres são mais comuns? Sim. Mas os homens também ocorrem. Diferente da incontinência nas pessoas mais jovens, onde a mulher tem 80% de prevalência. Se eu tenho mais de 70% de uma síndrome onde atinge essas pessoas, como é que eu lido com esse cuidado e esse manejo desse idoso com incontinência? Por quê? Esse idoso com incontinência, o menor dos males dele é a incontinência. Porque ele muitas vezes pode estar demenciado, ele não tem mobilidade, ele tem uma série de síndromes, e incontinência é nada perto de o que ele tem ali. É ou não é? Só que, quando eu não uso, ou eu não faço mudança de cuido apropriada, ou quando eu não cuido direito, eu começo a gerar lesões de pele. E aí o bicho começa a pegar. Porque ele começa a ter dermatite de contato. Isso evolui, na verdade, por uma úlcera por pressão. E o tratamento de uma úlcera por pressão é barato? Não. Se você for fazer um tratamento de pressão negativa com curativo biológico, você vai gastar R$1.000 por idoso semanalmente. Fácil. É fácil você contratar uma estomaterapeuta? É barato. E por que ocorre essa demanda de pele? Primeiro, porque a pele do idoso ela é mais factível a ter. Segundo, porque muitas vezes o próprio time não sabe como lidar e às vezes a gente negligencia um monte de fator na troca de fraldas. Porque assim, aí uma dicotomia minha com a Gabi aqui, tá, Gabi? Imagina só, a gente tem um produto aqui que é para 12 horas. Vocês deixam alguém com 12 horas com fralda? Faz o papel do advogado do diabo aqui, Gabi. Qual que é o padrão de toque de vocês? Não precisa falar não, eu sei que é de 4 em 4, né? Em média. 4, 5. É ou não é? À noite que fica um período maior às vezes. Por quê? Mas a fralda aguenta 12 horas? Aguenta. Mas a gente precisa ter mudança de decúbito e a gente precisa cuidar daquela pele. Vocês não trocam a fralda porque ela precisa, mas por causa da pele. Quando você compra um produto de baixa qualidade ou um produto que não oferece essa resposta, porque assim, você pode falar assim, para que eu vou comprar um produto de 12 horas se eu faço troca de 4 em 4 horas? Qual é o sentido disso? Primeira regra. O que é uma fralda boa para vocês? Na opinião de vocês. Vamos lá. Que absorve bem? Que absorção? Se eu falar para vocês que não é.
Sabe uma fralda boa qual que é? Que absorve rápido. Quanto menor o tempo da urina com a pele, menor a chance de lesão. Por que esse produto aqui eu posso fazer a troca de 4 em 4 horas? Ele vai, sabe qual que é a média que uma bigfrau vai ficar em contato e ela vai absorver ele? 8 segundos. Esse é o tempo. Isso quer dizer que o produto, ele não vai ter contato nenhum com a pele desse paciente. Então esse produto de 12 horas, ele vai me dar uma segurança, na verdade, de cuidado. E a gente está falando hoje muito o quê na saúde? Cultura do cuidado, não é? E a gente ignora as incontinências urinárias. E aí a gente começa a olhar para isso. Então assim, moral da história, o custo de fraldas é alto para as famílias e para as instituições. É barata a fralda? Não. É caro pra caramba. Caro. É caro, inclusive, para a gente que fabrica. É muito caro. A gente está falando com um idoso comum em casa, ele gasta em torno de R$500 por mês de fralda. É alto custo. Isso é o preço de alto custo. E como que a gente lida com isso? A gente tem um desafio enorme em educar o nosso time sobre essa temática. Porque se o time não estiver educado, o custo ele é muito, mas muito maior. Bom, alguns desafios que a gente tem com tudo isso aí. Faz sentido isso que eu falei até agora para vocês? Faz sentido? Alguns desafios que a gente tem aí. Gerar estudos de impacto econômico. A gente não calcula quanto que a gente gasta com as coisas. Por exemplo, você sabe quanto vocês gastam de lavanderia com troca de fraldas? Quantos quilos você gasta de lavanderia? Quanto você gasta de água? Hora da enfermagem, hora do cuidador, troca de roupa do paciente, lesão de pele, dermatite, uso de dersânio, AGE, importa. Então, o primeiro ponto, a gente tem que gerar estudos de impacto econômico para a gente entender o que vale a pena. Não somente para fraldas, qualquer produto. Todo que vocês usam ali dentro, se conseguir fazer estudo de impacto econômico, vocês vão ver que vocês vão conseguir oferecer produtos melhores e convencer as famílias de que aquilo ali é bom para ele. Mas você precisa ter dados. A gente hoje não é bom em dados. Isso é um fato. Né? Educação continuada. Treinar os nossos times a entender essas demandas, ou seja, cultura gerontológica. O que é cultura gerontológica? Vamos lá. Vocês estão quietos, gente, estou com medo de vocês. Cultura gerontológica é a gente trazer para dentro da instituição os pilares da gerontologia, que é ato observacional, individualização do cuidado, entender as demandas das famílias, perceber a necessidade real ali e trazer esse contexto. Porque a gerontologia nos traz isso. E se a gente conseguir implantar a cultura gerontológica, a gente consegue fazer um time que ele vai entender o idoso de uma forma completamente diferente. É ou não é? A gente consegue ter essa visão. Eu vou dar um exemplo para vocês. E uma provocação ao mesmo tempo. A bigfrau, em 2016, a gente criou o primeiro estudo de impacto econômico no Brasil com o uso de fralda. A gente contratou uma empresa que é especializada em fazer pesquisas às cegas. Essa empresa, ela pegou um volume de fralda de bigfrau, ela tirou a identificação de bigfrau, pegou mais 2 marcas que vendem muito nas instituições e a gente fez um teste em uma instituição de longa permanência, fazendo um estudo detalhado, sem a gente fazer, foi ela que fez, mostrando como que esses produtos se comportavam dentro desse universo das instituições, né? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quais foram os fatores ali que a gente observou? O estudo de comparação é a marca bigfrau vezes marca A, marca B. O LAR que a gente fez foi Madre Regina, em Guarulhos, conhecem? Que era Santa Catarina, há muitos anos. A gente queria um LAR que fosse hardcore, né? A gente conseguisse fazer ali, idosos, super idosos. Bigfrau, a gente teve o menor uso de fraldas. A gente usou ali nesse período de 15 dias
2.280 fraldas, a marca A 2.884, a marca B 3.108. Ou seja, a gente usou menos fraldas do que os outros. A gente teve uma redução de vazamento de Big Frau versus com menor taxa, né? Menos banho necessários, 15 vezes menos banho nos pacientes do que os outros. Troca de roupa de cama de 16, 18 vezes menos também. Lavanderia, conforto, a gente avaliou tudo. E quem na verdade fez, eles não sabiam quais as marcas que eram, tá? Os cuidadores, eles preenchiam os questionários, eles não sabiam qual era o produto. Só sabia que na semana A era o produto A, semana B o produto B, semana C, e eles faziam o relatório ali. Faz sentido isso aqui para vocês? Imagina vocês terem essas informações com os outros produtos. Isso aqui é um padrão, na verdade, né? Que a gente pode pensar. Qual que é a minha proposta para vocês aqui? E aí, barra provocação para a Gabi e todo o time. E a gente pode fazer isso junto com a Treo. A gente faz um estudo, isso aqui é de 2016, tá? Faz um estudo 2024 com vocês. Pode colocar outros produtos de impacto econômico. A gente fazer no Brasil o primeiro estudo, com vários produtos inclusive, de impacto econômico dentro das instituições, fazendo uma avaliação do que vale a pena ter ou não ter. Vocês topam? O que você acha, Gabi? Porque a ideia não é a gente ficar vendendo Big Frau, não, gente. É a gente testar de fato aquilo que vale a pena. Vocês podem dizer qual produto vocês querem comparar. Pode ter o risco da gente não ir bem, inclusive. Não tem problema nenhum. Mas a gente quer, de fato, perceber aquilo que faz sentido. Ela quer muito mais barata. E a família fala, mas aqui é mais barata. Só que vocês usam a lavanderia de um jeito maravilhoso. Você não tem noção. O custo de vocês com roupa de cama é gigante. O custo de vocês da hora a mais da enfermagem é gigante. Então vamos olhar isso de uma forma mais detalhada. Essa é uma provocação. Então, uma coisa que a gente quer fazer com vocês no ano que vem é, junto com a Trevo, a gente desenvolver esse primeiro estudo de impacto econômico, que eu acho que é uma coisa muito bacana e muito legal. Uma outra coisa que a gente quer apresentar para vocês, que provavelmente vocês já viram em algum lugar, e a gente fica à disposição de vocês para levar esse projeto. Alguém já viu esse simulador aqui? Esse é um projeto VETOS. Esse é um simulador realístico de envelhecimento. Esse é um projeto que eu sinto orgulho de ter criado em 2010, importado do Japão na época para as aulas que eu dava no Sírio. E aí a Big Frau, na época, acolheu o projeto. E esse simulador, o que é legal dele? A gente consegue treinar o time, porque ele tem óculos que simula a catarata e visão periférica e glaucoma, fones de ouvido que simula a perda de audição, travas de braços e pernas simula artrite, artrose e doença da articulação, e arqueamento de coluna que a gente consegue simular com a coluna. Eu consigo sensibilizar os profissionais para atender e entender melhor aqueles idosos, porque não é incomum você ver idosos sendo arrastados pelo braço dentro da instituição. Não entende por que o idoso, quando ele vai sentar na poltrona, ele se joga. Ele não consegue dobrar a perna. Então, esse é o projeto que a gente tem hoje, que ele está à disposição de vocês, para vocês levarem. A gente leva lá um workshop para fazer um bate-papo sobre um bolo. Isso é muito legal, sabe o quê? Para falar sobre quedas. É muito legal para falar sobre quedas. Então, assim, é um projeto que está à disposição de vocês, junto com a Trevo, a gente leva lá para vocês sensibilizarem o time. É um projeto que hoje está no selo do Amigo do Idoso na Secretaria Estadual de São Paulo. É um projeto que recebeu o selo de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo e está aberto para vocês. Gostaram? Faz sentido? Né? Então é um projeto bem bacana. Bom, um pouco sobre o que é o projeto, falei para vocês ali, né? E aí essa provocação para a gente fazer esses estudos de impacto econômico aí com vocês no ano que vem. Bom, a gente tem um desafio enorme de entender essa população, porque
porque é observar a nossa própria história. A gente fala de envelhecimento, né? E quando a gente fala dos nossos velhos em casa? E quando a gente fala dos nossos idosos? Todos nós temos um velho em casa. Não é fácil a gente cuidar dos nossos velhos. Essa é a minha mãe. E aí eu comecei a fazer uma pergunta para mim pós-pandemia. Ela mora a 400 km daqui, mora em Ourinhos. A cada vez que eu ia lá ver ela, é mais um menos encontro. Menos encontro. Todas as vezes que eu estava com ela lá, eu colocava o celular para gravar uma conversa nossa, qualquer conversa. E deixava rolar. Vou dar um exemplo de uma conversa. Tá? Bem aleatório. Isso foi dia 19 de agosto, agora. Ela foi falando, deixa eu falar. Isso foi 19 de agosto. Uma semana depois, ela estava super bem. Uma semana depois, ela estava com uma pneumonia bacteriana. E aí estava eu com ela lá no UPA da cidade. Era menos um encontro. Okay? Ou seja, é a situação que a gente vive com os nossos idosos institucionalizados, Mas eu quero trazer outra reflexão para vocês. Como é que vocês lidam com os encontros que vocês têm com os idosos de vocês? Seus avós, seus pais. Porque às vezes a gente lida com o envelhecimento, para a gente é muito normal a gente ver o sofrimento, as perdas, natural. Mas os nossos, como que a gente lida? Porque ela ficou mal aí. Ficou mal. Isso aqui faz 2 dias. Eu fui numa reunião, fui visitar ela. Fumando pra caramba ali. Minha mãe é DPOC, tem diabetes. Eu coloquei um oxímetro nela antes de ontem. Tem, na verdade, o oxímetro é o normal, fazendo as coisas dela, 78. Se eu levar ela para qualquer lugar agora, entubo ela na hora. Ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim, a gente lida com histórias. Aquele idoso ou aquela idosa que vocês têm lá, teve amores, desamores, construções de construções, foi um ótimo pai, foi um péssimo pai, foi uma ótima mãe, foi um abusador, foi uma pessoa ótima, foi gente. E a gente tem que começar a entender, e é isso que eu queria finalizar com vocês, fazer uma provocação. Os encontros que vocês têm ali dentro da casa, com aqueles idosos, ou com seus velhos em casa, é mais um ou menos um. A gente vai fazer uma dinâmica que não é fácil. Pode ser para a pessoa que está do seu lado. Em duplas, quem não puder fazer em dupla, faz em tripla. Né? O que eu quero que a gente vai fazer agora? Durante 5 minutinhos. E a gente vai encerrar. Vocês vão se apresentar para a pessoa que está do seu lado, não quem vocês são. Vocês vão escolher um idoso, não precisa ser um familiar, pode ser um residente de vocês. E vocês vão se apresentar como se fosse esse idoso, ele não precisa estar vivo, contando a história, qualquer história sobre ele. Só isso. Depois, outro mundo. Eu vou falar primeiro, que aí depois, como exemplo, depois vocês podem fazer. Não é fácil. Tá? Vamos lá. Bom, meu nome é Rosa. Eu vivi por 93 anos. Tive 3 filhos. Eu fiquei viúva muito cedo, aos 28 anos. Eu morei na roça durante muito tempo. Depois eu fui para a cidade, onde eu trabalhei em casa de família a vida toda. Nunca tive acesso financeiro, nunca tive casa própria, mas eu fui muito feliz.
Minha paixão sempre foi cozinhar. Tive 10 netos. Quando chegou lá pelos meus 90 anos, eu vim de saúde, eu tive uma queda. E com essa queda eu fiquei impossibilitada de cozinhar. E a minha maior paixão sempre foi cozinhar. O melhor lugar da minha casa sempre foi a cozinha. E ali eu percebi que a minha luz já não fazia muito sentido. Então, aos 93, em 2 meses eu tive um declínio muito grande de saúde. E eu vinha falecer. Mas eu vivi por 93 anos muito feliz. Mesmo sem condições, mesmo sem excesso financeiro. É com vocês agora. Por que é importante a gente fazer isso? É uma provocação que eu queria fazer. Se vocês puderem fazer essa dinâmica com os times de vocês, façam. Porque a prática da empatia é isso aqui. Porque eu não estou falando com o cuido de alguém. Estou vivendo aquilo de alguma forma. A ideia desse encontro nosso aqui hoje não é a gente vender falando com vocês. A gente não é nem tirar dúvidas. É a gente sair com mais dúvidas daqui. Para que a gente possa ter outros encontros. E a gente possa ter outros momentos também. Alguém queria comentar como que foi a experiência? Alguém? Quer falar? Não? Foi difícil? Quer? Boa noite todo mundo, sou a Cida Moura, do Lumina Residencial. Na nossa empresa a gente faz reuniões periódicas com a nossa equipe de enfermagem principalmente, né, que é o foco do cuidado. E a gente toma muito cuidado e faz pesquisas com os familiares sobre a vida do idoso, exatamente para tentar passar de uma forma não mecânica para os nossos cuidadores. Então, assim, em toda reunião a gente escolhe um idoso, de preferência aquele que é mais problemático, que é mais cri-cri, que dá mais trabalho, para contar por que ele é assim, por que ele está assim. Quer dizer, ele não é assim, né? Ele ficou assim. Então a gente vai buscar informações com a família para contar a história dele. Tudo tem um porquê, né? Então ele não era assim, ele era uma pessoa feliz, uma pessoa normal, ele tinha sonhos, né? E a vida, a caminhada dele se tornou dessa forma. Então isso traz uma empatia, um olhar diferenciado para ele. E isso surte muito efeito, porque a hora que o cuidador vai olhar para ele de novo, ele fala, peraí, né? Com todo respeito, ele tem uma história, ele tem um porquê. Então a gente já desenvolve isso, isso é muito, muito bom. Uma coisa que é muito legal se vocês puderem, o projeto que eu fiz com a Unibis de documentar as histórias dos idosos dentro da Unibis, né? Que é um centro dia, tem as NPIs públicas, mas de documentar as histórias. Eu tive a oportunidade de documentar 10 histórias de idosos que é a última geração que passou pelo Holocausto. Que imagina o nível das conversas que eu tive. E assim, é importante a gente de alguma forma ter essas histórias e a gente preservar, porque ali aqueles idosos que vocês estão convendo é sempre menos um encontro, e se é menos encontro, eu consigo dar qualidade de encontro. Então não vai ser mais um café que eu vou servir, vai ser o melhor café que a gente vai servir. Não vai ser mais uma conversa que eu vou ter, vai ser a melhor conversa que eu vou ter. Então essa dinâmica, ela não é fácil, mas é importante a gente, inclusive, olhar para os nossos velhos. Como que a gente está lidando com os nossos velhos também. Queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, de aprendizagens com vocês também. Agradecer a Trevo por essa oportunidade da gente discutir um pouco com vocês. E todo o time de Bifral fica à disposição de vocês, né? Depois a gente vai colocar um QR Code para vocês dizerem o que vocês acharam. Pode colocar já. Esses são os meus contatos, tá? Depois, se vocês quiserem saber sobre a pós-aluais que eu comentei da gestão de LPI, depois vocês me procurem, eu dou os contatos para vocês falarem lá. Espero que a gente saia com mais dúvidas daqui. Bom, então, gente, obrigado, viu?